Você já conheceu aquele jogador que simplesmente não perde a bola nunca? Aquele cara que mesmo cercado por 3 defensores parece que tá jogando sozinho no quintal de casa? Você pode entregar a bola para ele no pior cenário possível e de alguma forma ele sai limpo, gira o corpo, protege, encontra um passe ou no mínimo arranca uma falta perfeita no melhor lugar do campo. Os treinadores confiam nele, os companheiros procuram ele naturalmente e sem perceber ele vira o tipo de jogador que muda o ritmo do jogo só de encostar na bola. Mas aqui tá o ponto que quase ninguém entende. Essa calma sob pressão não é talento divino, não é sorte, não é magia, é treinável, é desenvolvível e mais importante, qualquer jogador comum pode aprender. Hoje você vai entender exatamente como se tornar esse cara, como parar de se desesperar quando a marcação aperta, como nunca mais se livrar da bola dando um chutão aleatório, como jogar com cabeça fria, peito quente e bola no pé, independente de quem esteja vindo te marcar. E sabe o que é realmente louco? Aquele jogador em que todo mundo confia, o cara que nunca perde a bola, não chegou lá por acidente. Os treinadores colocam a bola nele, os companheiros procuram ele automaticamente e até os olheiros começam a reparar. E tudo isso por um motivo simples. Ele mantém a calma quando o resto do campo vira um caos. Ele é tipo um aspirador de pressão. E de repente ele cria 2, 3 segundos onde não parecia existir nenhum. E esses segundos valem ouro. Às vezes podem valer até um gol. Mas deixa eu te perguntar aqui. Você já foi aquele jogador que sente o defensor respirar perto de você e já começa a travar? O toque sai forte, a bola escapa e do nada os seus companheiros param de te passar a bola? E olha, não é pessoal, é só sobrevivência. E aqui vai a verdade que quase ninguém tem coragem de te dizer. No momento em que você vira o cara que sempre perde a bola, as pessoas param de confiar em você. Mesmo quando você tá livre, sozinho, perfeito para receber. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Jogadores talentosos, monstros no treino. Mas quando a pressão chega neles, eles congelam. O cérebro acelera demais, o corpo desacelera e eles simplesmente desaparecem no jogo. Mas não precisa ser assim. Manter a calma sob pressão não é um dom, é uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela pode ser treinável. Então a pergunta real é por que alguns jogadores parecem ter todo o tempo do mundo enquanto os outros derretem no primeiro toque? E a resposta vai muito além de uma técnica boa. Você pode ter o toque limpo, passe afiado, boa proteção de corpo e ainda assim perder a bola toda vez que o defensor aperta. Sabe por quê? Porque a sua mente não está acompanhando seus pés. A maioria acha que o problema é domínio, mas a raiz é psicológica. É controle emocional, a leitura de espaço e a reação ao caos. Quando você entende isso, você desbloqueia uma parte do seu jogo que nem sabia que existia. Pensa no Dembélé, jovem. Ele não era o mais chamativo em campo. Não tinha firula, não tinha show, mas quando 3 defensores chegavam nele ao mesmo tempo, parecia que o mundo ao redor dele entrava em câmera lenta. Ele não lutava contra a pressão, ele absorvia a pressão. E isso fazia um zagueiro experiente parecer juvenil. E isso não é só percepção, a ciência confirma. Um estudo colocou jogadores amadores e profissionais em scanners, enquanto resolviam situações reais de jogo sob pressão. E sabe o que aconteceu? Nos amadores o cérebro explodia. Estresse, ansiedade, excesso de pensamento, eles tentavam decidir tudo na força do raciocínio. E no final decidiam tarde demais. Mas já nos profissionais, era só silêncio. A parte racional do cérebro praticamente desligava. E quem assumia era o córtex motor, o modo automático. Eles não estavam pensando, eles estavam simplesmente executando. Movimentos limpos, fluidos, precisos, como reflexos programados para funcionar no caos. E isso é o que eu chamo de mentalidade de retenção. E a melhor parte, você não nasce com isso, você constrói. Mas não com treinos bonitinhos de cone, porque a maioria dos jogadores treina futebol como se fosse um checklist. Faz isso, copia aquilo, repete esse movimento, mas quem se destaca não joga o jogo, sente o jogo. E isso vem do ambiente, vem do caos, becos apertados, quadras quebradas, terreno torto, bola quicando. Ali você não escolhe, você só reage. É assim que o instinto nasce. E é aí que 99% dos jogadores erram. Eles treinam em um ambiente perfeitinho demais. Mas quando chega no jogo real, o cérebro entra em pânico. Sabe por quê? Porque eles treinaram para controle, não para sentir. Se você quer calma, você precisa treinar no caos. Precisa ensinar o corpo a reconhecer pressão sem congelar, a sentir espaço sem olhar, a reagir sem pensar. E tudo isso tem uma palavra: propriocepção. É o radar interno do corpo. É o que permite um atacante finalizar no alto sem olhar a bola direito. É o que permite o meio-campista girar com o defensor nas costas sem perder o equilíbrio. E quase ninguém treina isso. Então, como você constrói? É bem simples. Fica de um pé só com os olhos fechados, pranchas de equilíbrio, treinos descalços, embaixadinhas andando para trás, driblar bolinha de tênis sem pensar. E você pode até estar pensando, treinar descalço? Sim, o seu pé é cheio de sensores que a chuteira adormece. Treinar assim acorda esse sistema. E o objetivo não é a perfeição, é a correção automática. Porque no jogo real não existe tempo para pensar, existe tempo para reagir. E esses treinos feios, simples, desconfortáveis são um elo perdido entre a técnica e a inteligência. E isso nos leva à proteção de bola. Quando o defensor vem, a maioria pensa, pelo amor de Deus, que eu não perca. Mas os craques, eles pensam, vem, eu quero você aqui.
Eles dominam a ciência da proteção. E não é só colocar o corpo, é alavancagem, é ângulo, é equilíbrio, é controlar o que o defensor pode fazer. Assiste o Hazard no Chelsea. O físico era comum, mas impossível de desarmar. Hazard usava o que eu chamo de armadilha de tesoura. Um passo preciso entre a bola e o defensor. E naquele micro instante, o marcador só tinha duas opções: recuar ou fazer a falta. Das duas, Hazard ganhava. E sabe por que funciona? Porque quando você abaixa o seu centro de gravidade, vira uma pirâmide em vez de um poste. Fica muito mais estável. Então dobre seus joelhos, incline-se para o contato e fique esperto. Agora você é quem dita as regras, mas não basta só proteger, você precisa se manter vivo. Então dê microtoques, ajuste contínuos, cabeça erguida, ângulos mudando o tempo todo. Imprevisibilidade é o pesadelo do defensor. E se você acha que isso é teoria, olha os monstros, Messi, Neymar, Mbappé. Estatisticamente eles perdem muita bola, mais do que você imagina. Mas quando não perdem, desorganizam a defesa inteira. Risco inteligente vence jogos. Já passes seguros vence estatística. Que é um exemplo atual, Lamine Yamal. O moleque perde a bola 7, 8 vezes, mas continua pedindo, continua tentando. E uma hora ele vai lá e cria a jogada decisiva. E isso não significa arrogância, é coragem estratégica. Porque os inteligentes sabem onde arriscar. Perder no terço final, tranquilo, mas perder perto da área é realmente um perigo que você precisa ficar ligado. Os melhores, eles sabem exatamente onde usar, onde driblar, e aqui tá a sua nova mentalidade. Não pergunte e se eu errar, pergunte e se isso desbloquear algo. Mesmo que erre, se você continuar tentando criar, você tá virando aquele jogador que o treinador busca no fim do jogo, quando precisa de algo realmente diferente. Mas no fim das contas, a diferença entre quem se perde sob pressão e quem domina o momento não é o talento, é o treino que ninguém vê, é o desconforto que você aceita, é a intensidade escondida. Então treine no caos, treine onde você falha, treine onde você não controla, porque é assim que você constrói o controle. E acima de tudo, treine para sentir o jogo, não só para tocá-lo, porque o jogador mais calmo em campo não é o mais técnico, é o mais preparado. O que quando a bola chega, parece que o mundo ficou lento, mas não ficou. É só ele que tá rápido demais pro resto. E é isso, craque. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se você tiver pelo celular, ative esse botão aqui sobre hypar, porque ajuda demais o canal. E que Deus abençoe vocês.